A linguagem é a ferramenta desenvolvida pela nossa espécie para fazer um cérebro entender o que o outro cérebro está pensando. É traduzido em letras, sons, palavras e a gente consegue entender. Porém, a persuasão de fato vai muito além disso. A gente realmente tem que conectar no nível muito mais profundo com aquela pessoa e conduzir o pensamento da pessoa para um outro território. E existe uma característica que prejudica demais exatamente este processo, que interrompe o processo. E é exatamente sobre essa característica que a gente vai discutir no capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Neuropersuasão, e esse é mais um dos capítulos diários da série Detalhes que fazem toda a diferença, da série Neuropersuasão, para você aprender uma nova ferramenta, colocar em prática e se tornar uma pessoa muito mais impactante, muito mais influente. E hoje a gente vai falar sobre a principal característica, o principal erro que as pessoas fazem, mesmo quando elas estão 100% bem intencionadas, achando que elas estão fazendo a melhor coisa, e de fato isso prejudica, interrompe o processo de conexão, interrompe o processo de rapport. Rapport é uma palavra que eu já falei um pouco a respeito aqui no canal. Se você quiser saber um pouquinho mais, é só procurar Rapport e Brain Power que você vai achar exatamente muito conteúdo a respeito disso. Mas o grande ponto é, nós precisamos conectar com outras pessoas e a gente naturalmente sabe disso, tanto que a gente tenta. Muitas vezes a gente faz inclusive elogios. Vou dar um exemplo. Poxa, eu acho a sua jaqueta muito legal. Isso, você acha que naturalmente vai conectar com a outra pessoa ou poderia ser muito melhor? Por mais que de fato seja autêntico, seja verdadeiro, você realmente gostou daquela jaqueta, você acha que ficou bacana e tudo mais, você está dizendo do seu ponto de vista, eu acho a sua jaqueta muito legal. Você está se colocando em primeiro lugar e em segundo lugar é a jaqueta. Eu acho a sua jaqueta legal. Cara, e você na história? A outra pessoa muitas vezes fica em segundo ou terceiro plano, como nesse caso. Nesse caso nem está no plano, porque o que você falou é o que você acha sobre a jaqueta. É muito legal você dizer de um jeito que envolva a outra pessoa. Coloque ela como protagonista. É isso que a gente sempre tem que fazer quando a gente vai conversar com outra pessoa. Coloque a opinião dela em primeiro lugar. É isso que começa a gerar conexão. É isso que começa a estabelecer empatia. É isso que faz com que você entre no mundo da outra pessoa. E uma vez você, dentro do mundo daquela pessoa, aí naturalmente o caminho fica muito mais fluido, muito mais fácil. As barreiras cerebrais que a pessoa poderia ter frente a você começam a declinar, você começa a ter acesso a um nível subconsciente da outra pessoa e ali sim a mágica começa a acontecer. Então, ao invés de você dizer, poxa, eu acho a sua jaqueta muito legal, que tal dizer, poxa, você fica muito bem com essa jaqueta, você passa uma imagem disso, uma imagem daquilo, aí você colocou a pessoa em primeiro lugar e ela vai sentir que aquela frase é em relação a ela, ou seja, você está de fato colocando ela como primeira posição. E não tem por que ela confrontar uma pessoa assim se ela já está em primeiro lugar. Geralmente o que a gente fica disputando nas conversas é fazer com que a nossa opinião prevaleça, com que o nosso ponto de vista prevaleça. Afinal, todo mundo tem o seu próprio ponto de vista, todo mundo tem o seu próprio objetivo e o erro das pessoas é realmente fazer com que o seu objetivo esteja em primeiro lugar. Se você quer atingir o seu objetivo, então mantenha isso como um objetivo e é honesto. Porém, para você fazer isso, você precisa colocar as outras pessoas em primeiro lugar, senão você vai ser um egocentrista que simplesmente vai ficar falando das suas coisas, das suas qualidades, do que você acha, e isso não conecta com ninguém. É um egocentrista solitário, cheio de objetivos que não vai atingir nenhum objetivo. Para você atingir os seus objetivos, coloque as pessoas em primeiro lugar. É muito mais gostoso, inclusive, a conversa flui melhor, você vai sentir uma energia muito mais gostosa, o dia fica muito mais gostoso e naturalmente você começa a conectar com as outras pessoas num nível muito mais profundo. Então, ao invés de dizer, por exemplo, poxa, eu acho que a sua postura na reunião foi incrível, diga, você fez um trabalho incrível na reunião, eu senti que você estava solto, que você isso, que você aquilo, ou seja, é sempre você fez um trabalho incrível, você fica bem na sua jaqueta, você isso, você aquilo, comece com você, naturalmente as barreiras simplesmente são demolidas e isso de fato tem absolutamente tudo a ver com essa série, detalhes que fazem toda a diferença. Isso parece sim um detalhe, mas faz toda a diferença. Não se coloque em primeiro lugar, não coloque o seu ponto de vista em primeiro lugar, coloque o objetivo da outra pessoa, porque aí sim você atinge os seus objetivos. Tem muita gente que fala, poxa, eu não consigo atingir meus objetivos, eu tento persuadir as outras pessoas, mas geralmente o que as pessoas fazem é, eu quero isso, eu quero aquilo. Imagine só, você, de repente, um homem chegando numa mulher, num restaurante, num bar, no que seja, dizendo, poxa, eu quero ir para a cama hoje.
Tudo bem, isso é o que você quer. Primeiro, não se fala de primeira, né, de bate-pronto isso. Você naturalmente vai chegar nesse território, mas muito depois. E em primeiro lugar, que tal pensar o que ela quer? Poxa, de repente ela está ali e ela simplesmente quer companhia, ela simplesmente quer bater um papo. Que tal se você atender a necessidade que ela tem? Poxa, atendeu a necessidade, mas seguramente você vai ficar muito mais perto desse objetivo do que se você simplesmente chegar em alguém falando, poxa, eu quero ir pra cama com você. Talvez a única coisa que você consiga ali é um tapa na cara, ou a pessoa vira as costas para você e vai embora, ou dá risada de você. Naturalmente o resultado não é o melhor. E usando este exemplo, eu sei que fica óbvio, fica evidente, porque é um tanto quanto metafórico. E por mais que fique explícito para este exemplo, a gente faz exatamente isso para outras coisas que talvez não sejam tão explícitas, que a gente não perceba no dia a dia, mas a gente simplesmente chega colocando o nosso ponto de vista, o nosso objetivo. Vamos para a reunião. Cara, calma, por quê? Eu tenho outra coisa para fazer, me explica melhor. E geralmente é isso que a gente acaba fazendo. Então, coloque sempre a pessoa em primeiro lugar, você vai abrir um território muito mais fértil. E esse então é o detalhe que faz toda a diferença do capítulo de hoje. Para você realmente ter muito mais do que detalhe, ter um método por trás de tudo isso, não deixe de entrar em neuropersuasão.com.br para você se inscrever para a próxima Semana da Persuasão, em que a gente vai discutir exatamente qual é o método por trás disso, como é que se forma a decisão, como é que você influencia nesse processo, lá dentro do lugar que as decisões se formam, o cérebro das pessoas. Então, neuropersuasão.com.br, aguardo você por lá para participar de uma série de aulas, PDFs, e-book, tudo isso gratuito para você aprender muito mais sobre a neuropersuasão. E se você gostou do capítulo de hoje e acha que ele pode beneficiar alguma outra pessoa, não deixa de encaminhar para ela, para que ela tenha essa mesma reflexão com você. E se você realmente gostou e vai colocar em prática, deixa aqui embaixo um comentário dizendo como é que você vai fazer isso. Ou, de repente, conte algum erro, alguma vez que você fez exatamente o que eu disse para não fazer, e conte aí uma situação que talvez seja engraçada. Vai ser muito bacana ver aqui os comentários, como é que isso de fato tem se concretizado no dia a dia. Tente lembrar alguma, coloca aqui embaixo então. E para você não perder o capítulo de amanhã dessa série Detalhes que Fazem Toda a Diferença, em algum lugar aqui nessa tela tem um botãozinho assinar, clica nele e automaticamente o YouTube vai te notificar do nosso próximo capítulo amanhã. Afinal, você já sabe que tudo que você quer está do outro lado da persuasão. No brain, no gain. Te vejo amanhã.